Vegeta solta um grito como nunca antes ouvido. É a nova transformação, o resultado de 10 anos de desaparecimento. O chão sob seus pés começa a rachar e o ar se transforma em redemoinhos de fogo. Os anjos observam com olhos tensos. Já o sacerdote estava furioso, depois de descobrir que Vegeta o havia traído. Zenol e seus guardas permanecem sem expressão, aguardando uma justificativa para a postura de Vegeta. Enquanto isso, os amigos nas arquibancadas têm os olhos brilhando de esperança. Mesmo acreditando que Goku está morto, a chama ainda não se apagou. Vegeta, o último a permanecer entre a luz e a escuridão. A batalha que decidirá o destino dos universos começou agora. A atmosfera se acalmou e o silêncio dominou o lugar. Gohan estava caído no chão por causa do sacerdote. O ser criado pelo sacerdote ainda estava desmaiado após o ataque de Gohan. Restava apenas Vegeta, a última esperança. Ele caminhava com passos firmes em direção a um único alvo, o sacerdote. Com um semblante que misturava fúria e decepção, o sacerdote disse com uma voz afiada: "O que você pensa que é, Vegeta? Você quebrou o pacto. Achei que seria um deus da destruição excepcional para administrar este universo. Eu o treinei, dei-lhe poder, e agora usa isso contra mim? É assim que você retribui quem lhe deu glória? Glória? Você chama a sua escravidão de glória? Você não passava de um fabricante de correntes. E eu as quebrei. Cultivei meu plano na sua sombra. Ocultei minha verdadeira intenção para chegar até este momento. Seu sistema miserável, governado pelo medo, não vai durar." O sacerdote respondeu com frieza assustadora. Então escolheu o caminho da traição por conta própria. Diga-me, Vegeta, como pretende purificar a existência, se nem a si mesmo você purificou? Seu coração está cheio de malícia e traição. Isso o destruirá antes que destrua qualquer outro. Vegeta riu. Eu não preciso de pureza. Eu sou a própria purificação. E caso ainda não tenha entendido, observe-me agora. Vegeta ergueu a mão para o lado, como se apontasse para um alvo distante do sacerdote. As respirações se prenderam por um instante. Então, de forma chocante, os filhos do sacerdote, os anjos, reunidos do outro lado, perceberam que eram o alvo. Vegeta sorriu de modo sarcástico e disse com uma voz calma: "Depois da sua morte, pergunte aos seus filhos, sacerdote. Eles lhe dirão o que significa purificação." Ele concentrou uma energia colossal na mão que brilhou e se misturou à luz escura. A cena chocou a todos. Whis gritou das arquibancadas: "Pare, Vegeta! Não faça isso! Não foi isso que combinamos desde o início!" Mas Vegeta não deu atenção. Com um sorriso inclinado, lançou um ataque devastador contra os filhos do sacerdote. A energia explodiu como uma tempestade de fogo, atingindo-os diretamente e queimando todos sem piedade. Nenhum restou. Todos caíram como cinzas diante do poder de Vegeta. O sacerdote observou com olhos abertos de fúria e choque, enquanto Vegeta permanecia firme diante dele, como se aquilo fosse apenas o começo. "Vou purificar tudo o que restou de sua corrupção, do meu jeito." Naquele instante, Zenolf enfureceu e gritou: "Sacerdote, este indivíduo está ultrapassando os limites da ordem. Quero explicações." O sacerdote respondeu com a voz trêmula, tentando manter a calma: "Senhor Zenol, por favor, deixe-me lidar com isso pessoalmente. Cometi erros e devo corrigi-los com minhas próprias mãos." Vegeta retrucou com sarcasmo: "Não se preocupe, você não vai precisar corrigir nada, porque vou apagá-lo junto com seus erros." A aura ao redor de Vegeta cresceu. De repente, ele desapareceu como se o tempo tivesse parado por um momento. Ele soqueou o rosto do sacerdote diretamente, com um golpe tão forte que estremecia tudo ao redor. Vegeta sorriu com um deboche: "Oh, parece que te assustei mais do que eu imaginava." O sacerdote não respondeu. Apenas encarava Vegeta com olhos congelados, sem expressão, como uma estátua. Vegeta não deu chance alguma e iniciou uma sequência de socos, um após o outro, cada um mais forte que o anterior. Piccolo exclamou chocado: "Meu Deus, nunca vi algo assim antes!" Kuririn disse desesperado:
Por favor, me digam que estou sonhando. Se Vegeta falhar desta vez, estaremos todos acabados. Após a sequência brutal, o sacerdote caiu de joelhos, seu rosto deformado pelos golpes. Vegeta sorriu e disse: "O verdadeiro poder não está em enganar ou controlar os outros, mas sim em encarar a verdade." E ela revelou sua fraqueza agora. Mas o sacerdote continuava imóvel, com os olhos vazios, sem nenhuma expressão. Isso fez com que Vegeta se enfurecesse ainda mais. Ele ergueu a perna com força e desferiu um chute devastador diretamente no rosto do sacerdote. O ar tremeu ao redor deles. Então, o sacerdote caiu completamente ao chão, imóvel. Vegeta riu, uma risada histérica que saiu das profundezas de sua alma. O ar ao redor tremeu com o eco de sua loucura. Os amigos todos estavam chocados, incapazes de entender o que estava acontecendo. A esposa de Vegeta permanecia de pé entre o medo e a alegria. Vegeta continuou rindo sem parar, até que de repente algo chamou sua atenção. Um som estranho, um ritmo constante, como se alguém estivesse batendo no peito do próprio mundo. Vegeta virou-se em direção à fonte do som, e então seu sangue congelou. Lá no alto céu, muito acima de todos, estava o sacerdote, com seu corpo completo, aplaudindo devagar, com um sorriso confiante. Vegeta olhou para o chão, incapaz de acreditar no que via. O sacerdote que ele havia golpeado ainda estava caído, desacordado, mas havia outra versão dele parada no céu, imóvel, com um sorriso impossível de ignorar. Todos ficaram chocados. O espanto tomou conta dos rostos dos amigos. Ninguém conseguia explicar aquela cena. A voz do sacerdote explodiu. Calma, mas mortal. Tive pena de você, Vegeta. Falava com tanta determinação, acreditando que destruiria meu sistema, mas nem percebeu que estava lutando contra uma ilusão. Nem foi capaz de reconhecer a fonte do meu verdadeiro poder, nem o meu corpo real. Não é decepcionante, Vegeta? Você trouxe desonra para si mesmo, e ninguém mais confia em você. Vegeta explodiu de raiva, sua voz cortando o ar. Mesmo assim, cale-se, maldito. Suas artimanhas não significam vitória. Esse seu recuo significa apenas uma coisa para mim, que você tem medo de me enfrentar. O sacerdote respondeu: Permita-me, Vegeta. Primeiro, livre-se da impureza dentro de você. Vença isso e então conversaremos. Vegeta não entendeu o que o sacerdote queria dizer, mas não teve tempo para pensar. De repente, algo o atacou pelas costas, rápido como um relâmpago, perfurando-o. Vegeta gritou com a voz trêmula: Impossível! O que está acontecendo? Uma criatura estranha apareceu. Demoníaca, parecida com ele, porém mais sombra e enigmática. Ela se lançou sobre Vegeta, enfiando uma lâmina ou garra profunda em suas costas. O sangue jorrou violentamente, fazendo Vegeta cair de joelhos. A dor ecoava em sua respiração cortada, enquanto os rostos de todos revelavam puro horror. Bulma levou a mão à boca, lágrimas escorrendo. Sua filha Bula não conseguiu nem sequer olhar. Trunks gritou incrédulo: Pai, não, impossível. Ele acabou de voltar. Tenho medo que o percamos agora como perdemos o Goku. Atrás de Vegeta estava a criatura, sua cópia sombria. O demônio sorriu e disse com uma voz profunda, como se saísse das profundezas do inferno: Vegeta, você me deu vida. Com seu sangue, sua malícia, sua raiva. Seu sangue corre dentro de mim, e nele sinto o cheiro do medo. Que delícia! Vegeta levantou a cabeça com dificuldade, o sangue escorrendo pelo rosto, e disse com dor: Quem é você? Como apareceu? Maldito! O demônio gargalhou. Eu sou você, e você é eu. Sou o rosto que tentou enterrar. Sou a raiva que você sufocou, o ódio que ignorou, o orgulho que quase o destruiu. Eu existo por sua causa, Vegeta, e estou aqui para devorá-lo. O sacerdote comentou: Agora vê, Vegeta, eu lhe disse, você ainda não se purificou, e eis que sua própria impureza toma forma e vem tirar sua vida. Trair alguém sagrado como eu não se perdoa. Você sempre acreditou que força é purificação, mas força sem pureza gera destruição.
É lamentável que seu fim venha de suas próprias mãos. Nesse momento, o demônio cravou suas garras ainda mais profundas nas costas de Vegeta e o sangue se espalhou no ar. Ele falou com um sussurro que parecia a própria morte. Não vou te deixar. Você e eu somos um. Se eu não te devorar, você me devoraria. Mas a diferença é que eu saboreio a dor e você a teme. Vegeta desabou, caindo no chão. O demônio riu com uma histeria mortal, enquanto tudo se voltava contra Vegeta. Ele havia perdido tudo. Até sua confiança absoluta estava desmoronando. Nas arquibancas, Trunks estava devastado. Seu pai havia desaparecido por 10 longos anos. E agora? Nem teve a chance de abraçá-lo desde que Vegeta retornou disfarçado. De repente, algo explodiu dentro dele. A arquibanca inteira tremeu com a fúria do jovem, que soltou um grito capaz de rasgar o coração de quem o ouvisse. Sua raiva explodiu e o elevou ao céu, manifestando sua transformação final. Vegeta viu seu filho e murmurou com a voz fraca: "Por favor, Trunks, fique longe. Não quero perder mais ninguém da minha família. Fique longe, por favor." Trunks acumulou uma quantidade gigantesca de energia. Seus nervos estavam em frangalhos, seu coração repleto de raiva e dor. Então, lançou um ataque colossal contra o demônio. A terra tremeu com a força do golpe. O ar incendiou ao redor e uma onda de energia explodiu, causando uma destruição massiva no local. Poeira e cinzas preencheram o ambiente. Mesmo assim, o demônio sombrio não se moveu. Permaneceu parado, sorrindo, saboreando o sangue em seu rosto. Muito bem. Eu não esperava que outra refeição fosse servida para mim. Vamos ver o sabor desse garoto também. De repente, o demônio disparou em uma velocidade tão absurda que ninguém conseguiu percebê-lo. Atacou Trunks com um golpe letal. O jovem não conseguiu desviar. Foi perfurado. Um ataque mortal. O sangue jorrou e a dor tomou conta de seu corpo inteiro. O demônio disse com um tom sarcástico: "Ótimo! Seu sangue não é ruim. Pelo menos, obrigado por me servir um prato extra." Trunks despencou do céu como um corpo sem vida e atingiu o chão com um estrondo devastador. As arquibancadas ficaram em silêncio mortal. Bulma gritou em desespero. Vegeta gritou com todas as forças ao ver seu filho agonizando diante de seus olhos. Trunks, com a voz quebrada, pronunciou suas últimas palavras: "Me perdoe, pai. Eu não consegui proteger a Terra no começo. Me perdoe por não ter me esforçado o suficiente, por não ter te defendido. Quando esperávamos que Goku fosse salvar a Terra, eu vi o quanto Gohan sofreu com a morte do pai. Isso me lembrou da dor da perda. Mas quando te vi novamente, senti a vida florescer outra vez. Pai, não deixe nunca que a escuridão te domine. Lembre-se sempre de quem você é e de quem nós somos." Então, fechou os olhos e morreu. Suas palavras esmagaram o coração de Vegeta. Com uma voz despedaçada pela dor, ele disse: "Por quê? Por que você nos deixou, Trunks? 10 anos suportei a tortura para proteger minha família, para proteger esta existência desse sistema injusto. Quão corrupto eu fui! Mas agora vou me livrar do meu lado maligno. Vou eliminar toda a impureza dentro de mim e enfrentarei tudo." O ar tremeu ao redor dele. Uma aura furiosa irradiou de seu corpo, seus olhos brilhando intensamente. Vegeta reuniu uma energia que vinha da pureza de seu coração, uma força grandiosa misturada com sua dor e sua fúria. Então, lançou esse poder monumental contra o demônio. O demônio permaneceu firme no início, mas a pressão se espalhou por todo o lugar. Vegeta aumentou ainda mais a carga, e em um instante, uma explosão colossal tomou conta de tudo. Luz, poeira, energia, destruição caótica. Foi um momento decisivo. Não era mais apenas uma batalha física, mas uma luta entre alma e corrupção, entre um pai despedaçado e o demônio que representava toda a escuridão que invadira seu coração.
Vegeta livrou-se da escuridão interior, mas aquele momento não foi passageiro. Deixou uma marca profunda em seu coração. Vegeta ficou de pé, sua mão coberta pelo sangue do demônio. Respirou fundo e sussurrou para si mesmo, em um tom calmo, porém cheio de emoção: "Muito obrigado, Trunks. É difícil suportar a sua perda, mas você deixou algo maior, algo que mudará o rumo dos acontecimentos. Percebi agora que minha intenção anterior foi a razão da minha fraqueza. Eu fui egoísta, lutei por um cargo, por um objetivo pessoal. Kakaroto, você nunca lutou por si mesmo, mas por aquilo que amava. Você lutava com uma intenção nobre, e isso sempre te manteve forte. E isso também foi o que me deu o verdadeiro aprendizado." Vegeta começou a caminhar em direção ao sacerdote com passos firmes. Cada passo gritava determinação. O sacerdote o observou com estranheza. Não esperava ver Vegeta ainda decidido depois de toda aquela destruição e choque. Vegeta sussurrou: "A pureza do coração e a clareza da intenção são o que iluminam nosso caminho até o fim. Não importa quem seja o inimigo." De repente, Vegeta disparou com uma velocidade absurda, mais rápida do que qualquer movimento anterior, e atingiu o sacerdote com um golpe puro e preciso. Desta vez não era ilusão, era realidade. O golpe o lançou longe. Vegeta ergueu a cabeça e murmurou: "Minha alma se purificou graças a você, meu filho." Num piscar de olhos, Vegeta se lançou novamente, avançando até ficar cara a cara com o sacerdote, em um confronto inacreditável. Golpes começaram a ser trocados em uma velocidade insana, cada impacto ecoando e fazendo o chão tremer. Os amigos assistiam à cena sem acreditar. Whis falou então: "Parece que o efeito de seu filho influenciou enormemente o nível de poder dele, assim como aconteceu com o Goku. Desde o início, Goku lutava para vingar a morte de Goten. Vegeta treinou de forma brutal, mas nunca soube como motivar seu poder com sabedoria. Ele aprendeu técnicas avançadas de regeneração, e foi isso que o manteve de pé novamente, mas desta vez com um coração mais puro e limpo." Naquele momento, Vegeta liberou ainda mais poder. Uma energia gigantesca se acumulou ao seu redor. Então lançou uma onda devastadora em direção ao sacerdote. O local explodiu em uma detonação colossal. Quando o ar começou a clarear, finalmente se viu o efeito do ataque sobre o sacerdote. Pela primeira vez, suas roupas estavam sujas, algo que ele jamais experimentara antes. Mas ainda assim ele sorriu, com uma confiança absoluta. "Parabéns, Vegeta. Que bom que começou a se purificar agora. Sua determinação começou a dar frutos. Mas isso não vai durar até o fim." O sacerdote ergueu a mão e liberou apenas uma fração de seu poder. Então avançou com uma velocidade aterrorizante e acertou Vegeta com um golpe relâmpago. Vegeta caiu novamente ao chão. O sacerdote ordenou que os guardas segurassem Vegeta. Eles se aproximaram de todos os lados e o imobilizaram, enquanto o sacerdote o golpeava repetidamente, golpes brutais, como se não quisesse apenas matá-lo, mas torturá-lo da forma mais selvagem possível. O sacerdote disse: "Você é o primeiro em milhões de anos a mover sequer uma fração do meu poder. Considere isso um privilégio. Após sua morte, Vegeta, ninguém mais terá importância. Vou aniquilar todos. Este planeta não merece existir." Enquanto Vegeta estava em seu ponto mais fraco, à beira do abismo, uma risada histérica ecoou, chamando a atenção de todos, até do sacerdote. Vegeta, com a voz fraca e entrecortada, disse: "Ninguém vai importar depois de mim? Você me fez rir, sacerdote." O sacerdote franziu a testa irritado, mas Vegeta continuou: "Deixe-me te contar algo. Há alguém que vai voltar e arrancar seu título. Alguém
que virá de onde você menos espera. Ele é o Kakaroto. Os amigos se chocaram ao ouvir Vegeta mencionar o nome de Goku. Vegeta prosseguiu, com voz quase apagada. Não percebeu, sacerdote? Desde o início, Kakaroto sempre superou as expectativas. Sempre rompeu seus limites, mesmo quando todos achavam que era o fim. Ele não é mais alguém comum. Eu o observei desde o início, e isso sempre me deixou sedento para enfrentá-lo novamente. Mesmo depois da sua morte, aquilo não foi o fim da história para mim. A presença dele ainda está aqui, mesmo que pareça ter sido apagado da existência. O sacerdote explodiu em fúria e golpeou Vegeta com um golpe brutal, fazendo-o desmaiar por um instante e cair ao chão. O sacerdote gritou cheio de raiva. Como vocês são ingênuos! Acreditam em ilusões, mesmo quando o fim de vocês já foi decidido. Vegeta estava sob enorme pressão, mas com paciência e convicção, levantou a mão lentamente enquanto jazia no chão. Então liberou uma energia que saiu de sua mão e seguiu diretamente em direção a Gohan. Ninguém entendeu o que aquilo significava, mas Vegeta, e com voz trêmula, levante-se agora. Eu finalmente entendi o significado do sacrifício pelos outros. O verdadeiro poder não se mede pelo que perdemos, mas pelo que somos capazes de proteger. O sacerdote ignorou aquilo e ergueu a mão. Seu objetivo era eliminar Vegeta de uma vez por todas. Mas o que aconteceu em seguida, ninguém poderia ter previsto. Um golpe devastador irrompeu, atingindo o sacerdote e o lançando para longe com uma velocidade absurda, jamais vista antes. A poeira se ergueu, o ar vibrou com a força do impacto. Todos ficaram em alerta total, sem entender o que acabara de ocorrer. De repente, o véu se ergueu, revelando o inovador real, a criação do próprio sacerdote. Ele estava diante de todos, segurando em sua mão a espada de energia. Você brincou com minha memória, maculou minhas raízes, fez-me acreditar que eu tinha sido criado sem passado, sem propósito. Você me usou, moldou-me para ser sua lâmina e enterrou a verdade dentro de mim. Eu não vou deixá-lo, até que você a diga. O sacerdote riu, uma risada fria, como se viesse do vácuo absoluto. Tarde demais. Tudo acabou. E você acha que merece a verdade? Sem mim, você nem estaria aqui agora. E já que ousou se voltar contra mim, muito bem. Já corrompi sua existência o suficiente. É hora de apagar você. O inovador real avançou com seu sabre energético em um ataque feroz, mas o sacerdote desapareceu por um instante e surgiu atrás dele. Segurou a lâmina entre os dedos e a arrancou sem esforço algum. Ele levantou a outra mão e lançou um clarão espiritual mortal que atravessou o peito daquela criatura. Um grito abafado. E o inovador real caiu, como um boneco cujo fio fora cortado. O sacerdote se aproximou lentamente, a espada brilhando em sua mão, e disse com um desprezo cósmico: que irônico que sua existência termine por sua própria lâmina. Uma arma criada para lhe dar identidade será agora a que vai apagá-la. E com ainda mais soberba, ergueu a espada para o céu. Mas antes que o ataque se completasse, de repente, uma luz indescritível rasgou o céu. Uma explosão luminosa desceu como um raio, sacudindo a terra desde as suas profundezas. O sacerdote congelou no lugar, imóvel, enquanto o céu se abria e todas as vozes se calavam por completo. Tudo ficou em silêncio. O tempo parou. Todos ergueram os olhos, esperando a verdade. Então, uma entidade celestial começou a emergir da luz, descendo lentamente, como se viesse de um reino sem nome. Cada olhar se ampliou, cada sussurro morreu. E quando seus pés tocaram o chão, uma explosão de emoção abalou todos os corações. Ele tinha retornado. Aquele que acreditavam ter partido sem despedida. Aquele cujo destino acharam enterrado para sempre. Aquele cuja morte significava o fim de tudo, era Goku. Mas não o Goku que conheciam. Goku em uma forma sagrada, celestial. Seu poder não era energia, era luz encarnada. Seus traços carregavam a marca do colar que recebera da mãe de Zeno.
um artefato que ninguém imaginava ser capaz de reconstruir sua essência inteira. Seu corpo irradiava uma luz branco-dourada, seu cabelo brilhava como o primeiro clarão da aurora, seus olhos continham a serenidade de incontáveis universos e ao seu lado pulsavam 2 espíritos luminosos, sementes plantadas em seu coração, a razão de ele estar ali, a razão de sua volta. Todos ficaram paralisados. Gohan, no chão, encarava aquele ser. Seu rosto misturava choque, saudade e lágrimas. À sua frente estava alguém além da compreensão. Goku se aproximou com passos firmes, colocou a mão sobre a cabeça de Gohan e passou os dedos, de leve, como se dissesse: "Eu estou aqui, não tenha medo." Gohan frijou, não conseguia acreditar, nem entender, nem falar. Goku continuou andando, passou por Zeno e seus guardas, cujos olhos se arregalaram de puro terror. Nem Zeno compreendia, nem sabia como reagir. Não conseguiu sequer levantar a mão. Então Goku chegou até Vegeta. Vegeta, ainda caído no chão, abriu os olhos com dificuldade, mas quando viu Goku diante dele, radiante como uma verdade absoluta, sorriu. Um sorriso de quem esperava por esse momento há muito tempo. Com a voz fraca, mas cheia de orgulho, Vegeta disse: Eu sabia que você voltaria. Você mostrou a todos que um Saiyajin não deve ser subestimado quando entende o significado do sacrifício." Goku assentiu levemente e respondeu: "Eu ouvi tudo, Vegeta. Ouvi sua paciência, sua lealdade, sua responsabilidade. E agradeço por ter salvo meu filho. E agradeço por ter carregado um fardo que não deveria carregar sozinho." Com um simples toque, Goku restaurou completamente as forças de Vegeta. Depois se moveu novamente, todos ainda em silêncio absoluto, até parar diante do inovador real. Goku o encarou com profundidade, como se visse através de sua própria existência. "Dentro de você há um segredo ainda não revelado, algo que o sacerdote tentou enterrar, algo que nem nós entendemos." Ele se aproximou mais, colocou a mão sobre o peito do ser e disse: "Seu fim ainda não chegou, porque sua verdade ainda nem começou." O corpo do inovador real brilhou por completo. Ele foi totalmente revitalizado. Ao presenciar aquilo, os olhos do sacerdote se arregalaram de choque, algo que nem ele conseguiu esconder. Goku avançou em sua direção, com passos frios, estáveis. Todos prenderam a respiração, esperando o inevitável. Goku se aproximou até ficar frente a frente com o sacerdote. O sacerdote o fitava, incapaz de acreditar, incapaz de entender como aquele ser havia retornado. Não havia explicação. Goku ergueu a mão lentamente e segurou o queixo do sacerdote como quem segura uma criança perdida. O sacerdote vacilou. Não sabia se atacar, se recuar, se desaparecer, não sabia nada. Goku olhou com uma seriedade mortal e disse em voz baixa, mas precisa como uma lâmina: "Prepare-se, sacerdote, pois a luz que você vê agora será a última coisa que verá."